Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 538 e minguando até 752 dias, 6 de julho de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 538. Os quatro planos espirituais da palavra, parte 6, com o subtítulo Consciência da Palavra, parte 6. Eu estou fazendo título e subtítulo junto para que a gente possamos entender a repartição deste subtítulo por parte, ok? Os quatro planos espirituais das palavras. Muito interessante tudo que está sendo dito. Vocês acompanhem e deixem de ser essa vítima social. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse e um blog que antecipe a esse, para que vocês tenham praticidade na hora que vocês for rever esses blogs diários, né? Também deixo na descrição a abertura deste título para que vocês possam, sei lá, talvez vocês queiram começar, saber como que começou esse título e fazer o acompanhamento. Tudo você vai poder fazer tudo isso pela descrição do vídeo, certo? Aí você vai ter a opção de antecipar, né, esse vídeo ou vai ter a opção de antecipar ele ou você vai ter a opção de anteceder a ele, colocar à frente, colocar atrás, vai depender de como que vocês queira relacionar isso em suas consciências. Eu já deixo tudo isso bem prático para vocês não ter dificuldade, para que vocês não percam a oportunidade de estar tendo consciência em tudo, em todas essas coisas, essas grandezas de Deus, ok? Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo se vocês se sentirem realizados. Se não se sentirem realizados, vocês não precisa fazer nada, ok? Só se faça se vocês sentir que isto é uma coisa boa. Se você não entendeu nada que está sendo dito, deixe tudo como está, tá tudo certo, ok? Vamos então para a expressão livre deste blog diário, né? Eu tenho por hábito de fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que é dimensão social, tudo aquilo que já tem dentro da sociedade hoje. Eu leio parte do contexto e vou interagindo ele, fazendo essa conectividade sobre o que já tem dentro da sociedade, sobre aquela ideia que hoje é uma sinalização, filosofia moderna, Bíblia significativa, isso é muito incompreensível. Tudo isso é um código para que vocês possa decifrar? Não, tem gente que nem passa na cabeça que foi assim, né? Não passa, nem entende. Bíblia significativa. Para você ter ideia, a Bíblia significativa hoje, eu conto, né? Quatro elementos dessa formação. Qual que seria o quatro elementos, sete elementos dessa formação? Qual que seria o sétimo elemento dessa formação? Na Bíblia você vai encontrar a astronomia, a astrologia, fauna, flora, numerologia, anatomia e, por último, geografia. Eu separei esses 7, né. Aí se você ver, você vai ver gastronomia, vai ter outras coisas, mas esses 7 são o ideais para que nós possamos trabalhar com eles, ok? Para a gente compreender isso, para ganhar também uma ideologia, eu gosto muito dessa postura da geografia em sétima posição, para que nós podemos entender que tudo foi uma formação geográfica, a formação de Cristo também, ela é uma formação
formação geográfica, de trazendo consciência em todos, mapas, por exemplo, as bandeiras, tudo isso vem explicando muito bem tudo que determinada situação, daquilo que eu vou me expressando, vocês vai compreendendo cada coisa. Existe ideologia para tudo, tudo, tudo. As formação, os mapas geográficos, né? Tudo está envolvido ideologia. A gente, pô, né, um sinal desse grandeza de Deus, que é o poder, que hoje ele vem como o anticristo. O anticristo é a negação do poder de Deus. Ele, de uma certa forma, ele chama todo mundo para o juízo, certo? E existe essa complexidade também, né, o anticristo, né, a imagem do corpo emocional, né, que vem da imagem do corpo emocional. Cada um de nós temos essa imagem flexionada. Nós esperamos que no futuro a gente podemos ter um bom relacionamento, né? E Jesus do relacionamento social são aquilo que nós criamos para a sociedade. Eu vejo uma pessoa ali, eu começo a julgar ela só porque eu estou vendo ela mal vestida, sei lá, ou ela está se eu incomodo mais com a vida dos outros do que com a minha. Eu não consigo viver porque eu sempre estou olhando para o outro, né, tomando tudo, né, julgando as pessoas. Entenda isso, existe várias formas para que vocês possam compreender isso, ok? Então, entendendo o que que é expressão livre, vamos entrar para esse contexto e vamos nos expressar sobre ele. Vamos lá. As palavras espirituais são 3 ciclos espirituais e que, interagindo com o corpo emocional, forma palavra, vida e corpo. Esta é a composição química que interage em nossa consciência, formando uma ausência de nossa emoção quando apresentamos a consciência neste corpo e que seja emocional. Isto explica que esta ausência vai explicar o espírito deste corpo interagindo com o corpo emocional, somando os três vai ser assim. Palavra mais vida é igual a corpo, a palavra palavra mais vida forma uma vida. Esta vida, ela é a ausência deste corpo e que seja emocional. Sendo este ausente, deixa de ser a vida para formar uma consciência para a vida, formando a palavra da vida. Tudo que eu digo dentro dos blogs diários, ele sempre vai ganhar uma sequência em seguida. Por exemplo, o que que eu disse no outro blog diário para que vocês compreendam? Que essa vida, ela não é vida, ela é uma consciência, ela está aqui por causa desse corpo emocional. Essa vida, ela não vai aparecer porque ela é uma consciência das nossas palavras, das nossas expressões, ela só pode se transformar em vida quando nós temos consciência no nosso corpo interior. Então ela ganha essa transformação, ela é espírito, ela transforma em palavra ela transforma em vida. Por que que ela transforma em vida? Porque ela vai ganhar uma consciência desse corpo emocional, que somente nesse corpo emocional nós podemos encontrar a vida. O espírito, ele não é vida, ele é a morte do poder de Deus, representando os movimentos de um corpo comum, para que a gente possamos ser igual a Deus, para a gente que possamos ser igual a Deus. Entenda o que que eu quero dizer? Tudo que fora dito nos blogs anterior, ele sempre é uma continuidade. Trabalha o raciocínio, pega as coisas separadas e vai absorvendo isso, certo? Para que a gente possa ganhar consciência. Eu sempre volto a repetir, trabalhar ele em moderadas relacionamentos sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, fazendo essa interação. Sempre quando eu busco uma coisa dentro da sociedade, eu mostro dentro, eu faço a prova dela dentro da sinalização, dentro dessa formação de Cristo, certo? Dentro dessa formação de Cristo, eu faço da mesma forma que eu levo uma coisa consciente para a sociedade, eu trago uma coisa consciente da sociedade, aquilo que nós estamos vivendo socialmente. Então, fica muito bem se você estiver acompanhando. Não tire conclusões precipitadas, não pegue só um blog, não tire as suas conclusões. Veja tudo o que fora dito antes também, para que a gente possamos trabalhar isso em nossas consciências. Vamos lá, então, para esse contexto que a gente vamos compreender mais sobre isso. Vamos lá. As palavras espirituais são 3 ciclos espirituais
e que interagindo com o corpo emocional forma palavra, vida e corpo emocional. E corpo. Esta composição química que interage em nossa consciência, formando uma ausência de nossas emoções quando apresentamos a consciência nesse corpo e que seja emocional, certo? Vamos parar aqui. As palavras espirituais são também 3 ciclos espirituais. As palavras espirituais são também 3 ciclos espirituais. Quais que são os 3 ciclos espirituais? Eu sou espírito, formo palavra. Eu sou palavra, formo a vida, a consciência. Se eu sou vida, eu entrego aqui esse corpo emocional e fico sendo gloriado aqui. Gloriado aqui, né? O meu relacionamento social é uma glorificação, certo? Que hoje o Cristo ele está segurando a negação do poder de Deus, que no futuro ele pode ser simplesmente a glória do poder de Deus. Todo mundo transformado com seus corpos glorificados, então todo mundo está sendo glorificado. O Cristo vai permanecer, mas ele não precisa de ser permanecido, né? Vai ser um sinal, vai continuar, porque ele vai determinar um tempo depois. Mas cada corpo sendo glorificado, ele vai representar a glória. Então o Cristo vai ficar aqui só para um sinal para Deus, para um poder de Deus, né? Para marcar o tempo, porque ele tem os seus tempos determinados. Entenda isso? Ele tem os seus tempos determinados. Então, entenda que esses são os 3 ciclos espirituais da palavra, que nós temos um espírito apenas. Do espírito nós trabalhamos todos esses ciclos aqui, palavra, vida e corpo. Um espírito, nós temos uma consciência, e essa consciência ela vai interagindo com a palavra, vai interagindo com a vida e vai interagindo com o nosso corpo emocional. E vamos entender isso, ok? Esta é uma composição química que interage em vossas consciências, formando a ausência de vossas emoções. Quando eu falei formando a ausência de vossas emoções, o que eu quero dizer? Se a gente for voltar atrás, onde que Deus é palavra, Deus é vida, Deus é corpo e Deus é a glória, o seu próprio poder. Aqui o homem estava sendo gloriado com Deus. Então nós vamos ver que esse aqui é a realidade do homem que Deus formou em seu paraíso. Ele é vivo. Ele é vivo, ele é a vida. Então aqui não tem nada dividido, ele é completo. O homem é a palavra, o homem pé que Deus criou no seu paraíso, ele é palavra, ele é vida, ele é corpo, ele é a glória de um corpo comum, certo? Ele estava sendo gloriado com Deus aqui, junto com o poder de Deus. Mas aí entenda, Deus desceu da sua glória, como eu tenho dito, Deus desceu, formou o Cristo, né? E começou a andar na horizontal. Se Deus desceu da sua glória, essa vida deixou de ser vida, porque os corpos foram invertidos. Tem blog diário também explicando para isso. Aí Deus, invertendo os corpos, Deus tem espírito no interior do corpo e tem espírito no exterior do corpo para representar a glória de um corpo, para representar a consciência interior e a consciência exterior. Então o homem era dessa forma. Vê que a vida não está aparecendo, então aqui é a consciência. Essa vida é uma consciência de nossas palavras. É uma consciência de nossas palavras. Essa vida é uma consciência de nossas palavras, porque ela é espírito, ela é espírito. Entenda isso? A nossa consciência interior, ela é totalmente espiritual. Aí nós vamos trabalhar com esse corpo emocional. Se nós negarmos ele, nós vamos ficar negados por relacionamento social. Se nós aceitarmos a realidade dele, nós vamos ficar aceitos aqui por relacionamento social de todas as formas. Entenda isso, ok? Que hoje existe uma complexidade sobre essa divisão, porque quando nós caímos na divisão de bens, nós caímos apenas com a nossa espiritualidade. Esse corpo emocional, ele ficou desligado do relacionamento social, porque hoje os atos conscientes, eles vêm da esquerda, eles não vêm do interior, eles vêm da esquerda, aonde Deus terminou de fazer o seu movimento para fora, formando o Cristo. Então, se eles moveu para fora, agora nós concede que nós voltemos a nós ter consciência dentro nesse corpo. Existe postura social da glória do corpo comum, que os dependentes também, que relacionam esses corpos emocionais, eles ficam postados na esquerda, certo? Para instruir os outros menores, né? Que seja dependente para uma realização com Deus.
Isto explica que esta ausência vai explicar o espírito, né. A ausência, por que que eu falei ausência? Espera aí, deixa eu terminar de ler aqui. Isto explica que esta ausência vai explicar o espírito deste corpo interagindo com o corpo emocional, somando os 3 vai ser assim: palavra mais vida é igual a corpo, explicando a palavra da vida, né. Explicando a palavra mais vida, forma uma vida. Esta vida, ela é a ausência deste corpo emocionais e que o corpo emocional que seja emocional. Sendo esta ausente, deixa de ser vida para formar uma consciência para a vida, né, formando a palavra da vida. É tudo aquilo que eu estava tendo dito ontem, eu só adiantei, né. Você entenda que palavra mais vida forma corpo. Por quê? Palavra mais vida forma corpo. Eu tenho palavra, tenho mais vida aqui, forma esse corpo aqui, certo? Aí eu estou com um corpo emocional, eu tenho uma consciência que é espiritual. Mais uma vez eu quero relembrar vocês que o homem em pé de Deus criado no paraíso, ele é palavra, ele é vida. Essa vida não é espiritual, ela é viva. Essa é a estrutura do homem, essa aqui é a estrutura do homem. O homem é vivo, o homem é corpo. A estrutura do Cristo é essa aqui: o homem é espírito e ele é corpo. O homem é espírito, ele é corpo, certo? Aqui ele vai para o relacionamento social, ele vai ganhar uma transformação desse corpo emocional, como eu tenho dito várias vezes. Compreenda isso. Existe uma diferença do homem em pé de Deus e do homem formado para Cristo, o homem formado em Cristo, certo? Que o homem formado em Cristo, essa vida só vai aparecer através de uma consciência. Ela só pode aparecer através de uma consciência deste meu corpo emocional, para que eu possa estar sendo glorificado aqui fora para os meus relacionamentos social, e que no fim do tempo ele vem numa postura de Cristo e anticristo. Anticristo é a negação do poder de Deus e anticristo é a negação do corpo emocional. Satanás e Lúcifer, bem trabalhando bem fora do nosso corpo emocional, bem trabalhando fora do nosso corpo emocional. O Cristo representando o poder de Deus e, 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 o, e o anticristo representando a imagem do corpo emocional, Satanás e Lúcifer, Satanás e Lúcifer. Aqui, quando ele se forma lá fora, eles ganham uma energia fora, e ele vai se formando ali, atos consciente e inconsciente, eles vai ganhando aquela energia, certo? E eles vão ficar ali resolvendo, militando com eles ali. Por que que eu falo que eles vai ganhar? Porque nada dentro de nós pode ser contaminado. Deus fez o homem, quando Deus formou o Cristo, Deus formou o Cristo para que o homem seja igual a ele, para que o homem seja um com ele, certo? Com Deus. Entenda que boniteza é isso. Vocês têm que entender a coisa útil de Cristo, que ele se divide sobre o bem e sobre o mal. O homem em pé, ele é apenas um bem, ele é apenas um bem. Mas o homem que Deus formou para Cristo, ele é ele tem a ciência do bem e do mal. Aqui está a negação do poder de Deus, para mostrar que Deus deu liberdade total para o homem, para ele ter consciência, para ele fazer experiência com os seus corpos emocionais. Entenda que grandeza é, entenda. Aí você fala assim: "Samuel, por que que essas expressões aí negada que as pessoas contaminou? As inconsciência, com medo, elas contaminam todas as obras de Deus". Mas eu vejo aqui, olha, qualquer pessoa consciente vê os atos, que eu já tenho dito isso mais uma vez, os atos conscientes, eles são santos, o Cristo de Deus é santo. O que que quer dizer santo? É, o corpo emocional, ele é uma glorificação de Deus, é uma autoridade de Deus para trabalhar o relacionamento social. O Cristo de Deus, ele não é essa sombra, não é essa treva que as pessoas, ele só entra em treva conforme o comportamento das pessoas, né, com aquilo que as pessoas falem mal, tal. Então, ele fica como uma flexibilidade, mas você pode colocar aqui, ó, poder, é glória de um corpo comum, né. Satanás e Lúcifer, quando eles são conscientes, ele é a glória de um corpo comum, e a glória e o próprio poder de Deus, o paraíso grandioso de Deus. Aí as pessoas deixou de confessar o mal, fazer a maldade às pessoas, aos outros, então nós temos aqui a glória de um corpo comum, o poder de Deus, a glória do corpo comum, a sociedade toda já ganhado para Deus, certo? Entenda, por que que
existe esse Cristo. Por que que existe o anticristo, esse estilo de linguagem, né, para atrair? Para que os corpos fiquem flexionados. Não existe manipulação se você entender isso. Deus chegou até aqui, fez um movimento na horizontal com o corpo comum, vindo no interior do Adão e trabalhando o relacionamento social. Veja só. Então ele sofreu uma crise, ele sofreu um sacrifício e tudo aquilo ficou contaminado. O que ficou contaminado foi a consciência das pessoas. Deus, vamos dizer isso, Deus, os profetas de Deus, eles não se contaminam. Eles não se contaminam. Por quê? Eles entendem o tempo, eles entendem as pessoas, eles ganham consciência. Deus dá consciência para eles sobre as pessoas e eles conseguem se safar de tudo. Eles têm essa estrutura aqui, eles conseguem se safar. Então, eles não são contaminados. Por que, que eles estão fazendo essas expressões negadas? Porque chamando todo mundo para Cristo. Vai chamando todo mundo para Cristo, porque o juízo de Deus está vindo aí. Você entendeu o quanto é isso interessante, o quanto isso é explicativo? Compreenda o tanto que nós podemos nos evoluir dentro dessa ideia, né, de conscientização. Se a gente for tratar isso de uma forma mais, né, mais consciente, nós vamos ficar mais realizados. Vamos desenvolvendo isso cada dia, nos permitindo fazer esse trabalho de conscientização. Entenda isso, é muito interessante tudo que está sendo dito, ok? Então, nós entendemos aqui, né, que as palavras espirituais são 3 ciclos espirituais, sendo palavra, vida e corpo. Este ciclo ele vai representar por uma consciência. Esta consciência ela vai ser A ela vai dependendo de como a gente for ter essa consciência, ela vai poder representar a vida no nosso interior. Ela vai poder representar a vida, certo? Ganhando essas estruturas de novo, dessa forma aqui, né, naquilo que Deus criou o homem em pé. Só que é interessante demais quando a gente entende isso, essa divisão sobre o bem e sobre o mal, certo? O bem de Deus continua bem. Aqui é uma possibilidade de você os atos conscientes fica flexionado para chamar as pessoas ao juízo. Os atos inconscientes, eles ficam, né, fazendo intriga dentro da sociedade, colocando um contra o outro, o corpo emocional. Existe essa diferença que eu quero que é muito interessante, eu fico muito empolgado em apresentar o homem que Deus criou perfeito e essa divisão onde Deus vier a trabalhar o relacionamento social. Todas as coisas que eu venho apresentando são coisas de Deus, trabalho de Deus. Nenhumas expressões vai deixar vocês Nenhumas expressões são má. A gente que nos permite para que ela seja má, certo? Existe vários nomes, várias expressões. Tudo isso é uma flexibilidade para que nós possamos ganhar consciência em tudo, em toda a obra de Deus. Pode ver e tudo dentro deste blog diário. Existe várias formas de você entender cada particularidade, cada relacionamento, cada situação, tudo que vier a ser dito dentro deste blog diário tem as suas ideias de nos conscientizar, ok? Isto explica que vou ler esse contexto de novo, certo? Mais completo, porque eu não quero passar para o outro contexto, certo? E quero terminar com este contexto para que a gente possa compreender dele todo por completo. As palavras espirituais são 3 ciclos espirituais e que interagindo com o corpo emocional forma palavra, vida e corpo. Esta é a composição química que interage em nossa consciência, formando a ausência de nossa emoção quando apresentando a consciência deste corpo e que seja emocional. Isso que eu queria entender. Quando eu falo ausência, eu já expliquei, né, que aqui há vida, né? Aqui ele é espírito, ele não é vida, ele é espírito, ele é espírito. Ele forma uma consciência interior, certo?
Então nós chamamos a ausência ao formando uma ausência de nossa emoção quando apresentando a consciência desse corpo e que seja emocional. Isto explica que esta ausência vai explicar o espírito deste corpo interagindo com o corpo emocional. Somando os 3 vai ser assim, palavra mais vida, né, palavra mais vida, ela é totalmente espiritual. A palavra ela sai de um espírito, forma palavra e da palavra mais vida uma consciência, uma palavra mais vida, uma consciência do nosso corpo interior. Aí ele dá uma consciência para esse nosso corpo emocional, que aí palavra mais vida é igual a corpo emocional. Explicando palavra mais vida forma uma vida. Esta vida ela não é forma uma vida. Esta vida, ela é a ausência deste corpo e que seja emocional. A ausência deste corpo emocional, ela explica o seguinte, é isso que eu queria voltar para entender. Nunca é demais explicar isso, certo? A ausência desse corpo emocional é o seguinte, Deus espera o corpo morrer. Depois que o corpo morre, todos os corpos que morrem, ele volta para Deus em forma de espírito, porque nós somos de Deus, nós somos espírito. Qualquer um que morre, até mesmo aquilo que eu digo que o homem era a vida, formou aqui no paraíso, o homem perdeu, ele é a vida, ele forma espírito, ele vai formar espírito. Depois que o homem morre, Deus pega esse espírito e faz ele coabitar com um outro corpo estranho, emocional. Então, esse corpo que era essa vida que era vida no paraíso, ele se torna espírito coabitando em outro corpo emocional. Então, aí ele forma essa estrutura para Cristo, espírito no interior e espírito no exterior de corpo. Esse espírito do exterior de corpo, ele sempre foi espírito, até na glória de Deus também ele é espírito, porque nós somos formados com três ciclos dessa consciência: palavra, vida e corpo. Três. Isso aqui é o homem. Isso aqui é o homem. Aí esse espírito que deixa a gente flexionado é para nos relacionar com outro corpo. Para eu fazer uma mediação sobre aquilo que os outros querem e aquilo que eu quero. Fazer um relacionamento. Relacionar o meu interesse, ele relaciona o interesse meu, ele relaciona o meu interesse, eu relaciono o interesse para ele e tal. E faz aquela interação. Aí vocês compreendam que, então, esse espírito ele coabita em outro corpo emocional. Eu tenho como exemplo aqui, por exemplo, o corpo do Pedro. Aqui nós estamos no sexto milênio com o corpo de Pedro. Qual que é a consciência espiritual de Pedro? Esse corpo emocional. Qual que é a consciência espiritual de Pedro? São João. A consciência espiritual de Pedro é João. Pedro é o corpo emocional e João é consciência desse João é a consciência espiritual desse corpo que seja emocional. Então, João é espírito e Pedro é corpo emocional. Pedro é corpo emocional. Aí, para vocês entenderem mais ainda, ele habita no mesmo espaço. Esses dois ideais habitam no mesmo espaço. Aí, se eu quiser explicar João, eu explico o outro João, né? O outro João, então, tem uma consciência espiritual de Pedro, e tem uma consciência emocional de João, e tem um corpo emocional de João, certo? E invertendo assim que Deus formou o Cristo, invertendo os corpos. Aí, se vocês quiserem de novo, vou falar de novo, se vocês quiserem entender isso, é só você olhar para uma pessoa dentro da sociedade que tem os seus corpos, que tem uma consciência feminina, tem a sua consciência espiritual feminina, mas apresenta um corpo de um macho, por exemplo. Aí você vai ver, e é assim que forma o Cristo. É com essas mesmas posturas. A nossa consciência espiritual é ela que vai dizer quem nós somos. É ela que vai dizer quem nós somos. Que no tempo ideológico, aí João fica trabalhando essa realidade do corpo emocional de Pedro. Uma hora ele é a imagem de João, né? Você tem lá, outra hora ele é a consciência desse corpo emocional,
Existem várias formas para que você possa compreender isso, ok? Existe uma complexidade, igual eu tenho dito, eu estou me permitindo trabalhar minha consciência, eu acredito que a minha consciência ela está evoluindo 40%, eu quero chegar a 100%, né, desse trabalho, é muito esforço e dedicação. Você está entendendo o processo, eu estou permitindo diante de vocês a minha consciência evoluir para que vocês compreendam e entendam junto com tudo que está acontecendo nesses últimos tempos, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo só se você estiver sentindo realizado. Se não se estiver sentindo realizado, não precisa se mover nada, certo? Faça somente se você estiver a consciência desta realização, se você estiver a liberdade, certo? Toda liberdade, tem que ser uma realização. Se ela não for uma realização, ela é a falsidade. Então, seria uma falsa liberdade, seria uma falsa liberdade. Se ela não for uma realização, é uma falsa liberdade. O que que seria, eh, uma falsa liberdade? É eu não ter, consciência na vida, eu não ter consciência na vida, eu não ter realização neste corpo emocional. Deus formou esse corpo emocional para nós sermos realizados. Ao contrário disso, nós estamos presos em uma ideologia, aquilo que nós pensamos ser liberdade, não é liberdade. Se você não pode viver na sociedade, tal, tá crise demais, você não sabe de nada, você não conhece de nada, tudo que você tem é uma emoção que está sendo negada. Então você não tem realização. Você está preso num conceito ideológico, em um sistema que você mesmo está criando para que você possa relacionar, sei lá, uma coisa e outra, muita coisa. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo se você se sentir realizado, senão, não precisa fazer nada, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.